Fala, nação rubro-negra! Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com o nosso primeiro programa do dia, o Café com Resenha, para você poder se arrumar para o trabalho, para a escola, para onde você for, agora logo cedinho, se informando com as principais notícias do Mengão, queridão. E o bom é que o vídeo fica aqui o dia inteiro, você pode ver na hora e no tempo que você quiser. Bom, mas hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Flamengo, Libertadores da América, chave virada, Carioca ficou para trás, agora é Libertadores e no final de semana, Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo aqui eu quero falar tudo para vocês que vai rolar nesse jogo de logo mais. Aliás, hoje eu, Miriane e Matheus estaremos ao vivo a partir das 18 horas, fazendo aquele pré-jogo, trazendo as últimas informações que antecedem essa partida para você, torcedor rubro-negro. Então fiquem ligadinhos, quando terminar esse vídeo aqui, já vai lá no Live Mengo TV e já coloca lá fixado no seu navegador, no seu celular, para você poder assistir com a gente sem perder nem um minutinho a live do pré-jogo do Mengão, queridão, hoje, que hoje é jogo importantíssimo, é Libertadores América. Empatamos o primeiro jogo, precisamos vencer o segundo jogo. Mas nesse vídeo aqui eu quero esclarecer alguns pontos com relação ao contrato de transmissão dos direitos do Campeonato Brasileiro que foi fechado com a Globo, tá? Eu vi vocês colocando algumas dúvidas, corri atrás para poder esclarecer essas dúvidas para vocês, beleza? Então, a gente vai ter todas as informações já agora nesse vídeo aqui. Mas antes, eu quero deixar aquele recadinho da Mais Ágil para vocês, meu amigo e minha amiga rubro-negros. Gente, seguinte, a Mais Ágil tá de telefone novo, tá? Então, se você estava trabalhando, conversando, trocando ideia com a Mais Ágil antes, dá uma atualizada no número do telefone que está aqui, 55992129983. Repetindo, 55992129983. O link também é novo. Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou no nosso comentário fixado para você entrar em contato com o pessoal da Mais Ágil. A Mais Ágil, como eu já disse para vocês em quase todos os nossos vídeos, é uma empresa que está conosco há 2 anos e meio e a gente continua forte com essa parceria justamente porque a Mais Ágil tem dado resultado para os nossos inscritos. É uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Antecipando o seu FGTS, que é a grana sua mesmo que está lá parada, você pode resolver muitos e muitos problemas financeiros da sua vida, ou até mesmo realizar alguns sonhos que você achava que não poderia realizá-los agora por conta de dinheiro. Então faz o que eu estou falando, liga para os caras ou clica no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Mas lembre-se, é número novo, link novo. Aquele link dos vídeos antigos não está valendo mais. Na Mais Ágil, a gente confia, por isso a gente recomenda. Acho que agora, finalmente, eu consertei o áudio. Quero pedir desculpas do fundo do meu coração pelo áudio que a gente teve nos vídeos de ontem e antes de ontem. A mesinha agora está aqui do meu lado, a mesa de som. Eu consigo regular a mesa direitinho, então creio que daqui para frente nós não teremos mais problemas com o áudio. Também trabalhamos muito ontem para poder melhorar a questão do visual, do chroma key, comigo interagindo de uma maneira melhor. Vocês podem ver que agora, tanto o áudio quanto a imagem estão colaborando de uma maneira que você possa receber a informação da melhor maneira possível. Fica aqui, então, o meu pedido de desculpas pelo áudio que a gente apresentou ontem e anteontem, tá? Bom, nação, como eu falei com vocês, vocês ficaram um pouco em dúvida com relação a alguns pontos desse contrato que foi aprovado na segunda-feira pelo Rodolfo Landim e pelo Flamengo, tá? A primeira dúvida é, por que o Flamengo aprovaria um contrato e só traria problemas para o Flamengo? Gente, nesse contrato, o Flamengo está perdendo 80 milhões de reais por ano. É um contrato de 5 anos, válido a partir de 2025. 2025, 26, 27, 28 e 29. 80 milhões por ano é a perda que o Flamengo está tendo nesse contrato. Vamos totalizar aí 400 milhões de perda ao final dos 5 anos, comparado com aquilo que a gente ganha hoje. A primeira dúvida, Fabrício, mas o Flamengo vendeu 19 e não 38 jogos. Beleza, então 2 situações. Primeira, nós, torcedores rubro-negros, só temos garantidos que vamos assistir no certame nacional apenas 19 jogos. Os outros 19 jogos
que não são do mandante, do Flamengo, a gente vai ter que se virar nos 30 para poder assistir. Se os clubes da outra liga, da Liga Futebol Forte, fecharem com Prime Video, fecharem com a Paramount+, com a TNT, nós vamos ter que correr para pagar esses streamings para poder assistir os jogos que o Flamengo for visitante. Ou seja, do ponto de vista do torcedor, ficou pior, porque a gente não tem garantido que nós vamos assistir os jogos na Rede Globo. A gente pode vender jogos para o exterior, tá? A Globo vai passar a imagem limpinha, sem propaganda, sem logo da Globo, para o Flamengo poder negociar a venda do Brasileirão para o exterior. Isso é muito bom. Por quê? Porque o Flamengo pode recuperar esses 80 milhões que ele está perdendo nas vendas para o exterior. Sensacional, né? Não, gente. Por quê? Porque o Flamengo poderia conseguir os mesmos valores que estava conseguindo até agora em 2024 e ainda assim exigir o sinal limpo para poder vender para o exterior. Daí o Flamengo continuaria recebendo 290 milhões e ainda ganharia na venda do jogo para o exterior. Então a negociação, ela serve tão somente para preencher uma lacuna que o Flamengo não conseguiu preencher nesse novo contrato. Então, de qualquer maneira, mesmo o Flamengo podendo vender jogos para o exterior com a imagem limpa, sem logomarca, sem propagandas da Globo, o Flamengo poderia ter conseguido isso também se tivesse negociado melhor o contrato. E aí não seria para complementar os 80 que a gente já tinha. Seria para ganhar 80 milhões acima daquilo que a gente não estava ganhando. Uma das perguntas que veio para mim foi: como o Palmeiras pode ganhar mais do que o Flamengo, Fabrício? Vamos lá, pessoal. Como a diferença do Flamengo para as outras equipes diminuiu, esses 80 milhões que a gente deixou de ganhar, fez com que a diferença do valor fixo que o Flamengo vai ganhar diminuísse bastante para o Palmeiras, para o São Paulo, para as outras equipes, tá? Diminuiu bastante. Com isso, 30% da receita que a Globo vai pagar, ela é destinada ao ranqueamento no final do certame nacional. Se a gente terminasse o Campeonato Brasileiro de 2024 como a gente terminou o Campeonato Brasileiro de 2023, Palmeiras lá em cima e nós na quarta colocação, nós receberíamos 30 milhões a menos do que o Palmeiras. Como a diferença diminuiu, tudo são aqueles 80 milhões. Tirou os 80 milhões do Flamengo, a diferença do fixo do Flamengo para o Palmeiras diminuiu muito. Então isso proporciona que o Palmeiras nos ultrapasse se terminar na nossa frente, como foi em 2023. Seriam 30 milhões a mais para o Palmeiras. Isso nunca aconteceu com o Flamengo. O Flamengo sempre, independente da colocação que terminava, ficava sempre à frente dos outros clubes por causa do fixo que o Flamengo sempre arrecadou. Agora não será mais assim, estão entendendo? Seguinte, se não fechar com os 20 clubes, o repasse do valor à Libra pode cair quase pela metade. Gente, o que a Globo está garantindo a Libra hoje, o valor que a Globo está garantindo a Libra hoje, é um valor para 20 equipes. Ou seja, a Globo precisa fechar com as 20 equipes para manter esse valor que ela está prometendo repassar para a Libra. Sabe quantos times a Globo tem até agora? Apenas 9. Os 9 da Libra. Faltam 11 clubes. Os 10 da Liga Futebol Forte, mais o Corinthians, para a Globo fechar. Se a Globo não fechar, 40% da receita líquida do Premier vai ser reduzido quase que pela metade. Tem uma cláusula no contrato que o Flamengo assinou e reza isso. Então, os valores que estão sendo divulgados agora, que o Flamengo vai ganhar, é apenas se fechar a Globo, fechar com as 20 equipes. Se ela não fechar, esse valor cai drasticamente, quase que pela metade. É uma perda maior ainda do que os 80 milhões de reais por ano, tá ligado? Bom, o ponto-chave para o Landim explicar para todos o porquê de fechar com esse contrato, lá na reunião que aconteceu segunda-feira na votação, foi: a culpa é da lei do mandante. E eu concordo com o Landim. O Flamengo só pôde vender 19 dos 38 jogos porque cada clube agora pode negociar da maneira que quiser como mandante. Então, realmente, a culpa é da lei do mandante. O Landim falou perfeito nisso. O que dói no coração é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem é que lutou tanto para termos a lei do mandante? Então, o erro
vem lá de trás. Os caras não observaram o mercado da maneira correta e as implicações que a lei do mandante traria para os clubes. E a dependência que a gente tinha de fechar coletivamente os 20 clubes, agora a gente tem da mesma forma e arrecadando menos do que a gente tinha antes. Então a lei do mandante, na verdade, foi um tiro no pé do Clube de Regatas do Flamengo. Esses são todos os pontos que eu coloquei aqui para vocês que tornam esse contrato com a Globo o pior contrato da história do Flamengo de venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, desde quando os clubes puderam negociar da maneira que queriam. O Corinthians, por exemplo, está negociando individual, não quer negociar junto com a Libra. O Flamengo ficou com medo de acontecer o que aconteceu com o Corinthians, que até agora não conseguiu ninguém, e fechou junto com a Libra esse contrato que é horroroso. Como que conseguiram fechar? O Landim ainda tem a maioria no Conselho Deliberativo. Por uma questão política, eles se articularam para não mostrar fraqueza, conseguiram fechar esse contrato aí. Entendido agora? Se não tiver, pode colocar aqui nos comentários mais dúvidas que vocês têm, que eu vou correr atrás para esclarecê-los, tá bom? Aliás, aproveita que vocês vão correr aí nos comentários para colocar sua opinião e sua dúvida a respeito desse contrato e verifica se você é inscrito aqui no nosso canal. Se não for, aproveite o momento para se inscrever agora aqui no canal Resenha Rubro-Negra. Não esquece de deixar sua curtida, o seu famoso like e de compartilhar o nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp para ajudar no nosso crescimento, porque aqui no nosso canal a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Agora vamos falar de Flamengo e Palestino? Vai rolar hoje às 21h30 no Maracanã a segunda rodada da Libertadores da América. Flamengo e Palestino vão jogar hoje e o Flamengo precisa muito vencer a equipe do Palestino. Empatamos o primeiro jogo, então temos 1 ponto. Já o Bolívar foi lá no Chile e ganhou do Palestino com autoridade, 4-0 em cima dos caras. E tem 3 pontos no nosso grupo. Como jogar na altitude vai ser muito difícil, nós ainda temos que enfrentar o Bolívar lá, é importantíssimo o Flamengo vencer todos os seus jogos dentro de casa. Eu tenho recebido mensagens de torcedores e torcedoras dizendo que hoje vai ser 6-0, 8-0, tomara que seja, pessoal. Mas o Fluminense ontem jogou contra o Colo-Colo, 7º colocado do campeonato chileno, e venceu apenas por 2-1. O Grêmio, jogando em casa, tomou um 2-0 do Huachipato. O Huachipato é 12º colocado no campeonato chileno. O Palestino é o 4º colocado no campeonato chileno, meus amigos. Vale lembrar que o campeonato chileno não tem 20 equipes, tem 16. Colo-Colo está em 7º e o Huachipato, que bateu o Grêmio lá na casa do Grêmio por 2-0, está na 12ª colocação. Só tem 4 piores que o Huachipato no campeonato chileno. Ou seja, não creio que vai ser um jogo fácil. Acho que vai ser um jogo difícil, que o Flamengo pode transformar num jogo fácil. Até porque o Palestino também está precisando marcar pontos para poder jogar, para poder continuar com a esperança de se classificar às oitavas de final. Pessoal, é o seguinte, o Tite deve promover hoje a estreia do Léo Ortiz. Por quê? Porque o Fabrício Bruno está vindo de uma sequência muito desgastante de jogos. Se o Tite realmente promover o Léo Ortiz, a provável escalação do Flamengo vem desta maneira aqui. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nico de la Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Essa equipe aqui, nação, vai marcar quantos gols hoje? Essa equipe aqui, nação, vai ganhar de quanto hoje? Aprovam a entrada de Léo Ortiz nesse jogo? Comentem, nação, comentem pra caraca para eu saber a opinião de vocês. Consegui esclarecer com relação ao contrato? Não? Então coloquem mais perguntas que eu vou correr atrás das respostas para vocês. Beleza? Gostaram da escalação do Mengão? Não? Sim? Comenta. Porque hoje tem jogo do Mengão. Ó, no Verdade Vermelho e Preto, eu vou colocar para vocês todos os detalhes do jogo de hoje e do Palestino para vocês conhecerem melhor o nosso adversário de hoje. Valeu? Nação, deixa seu like, se inscreva, curta, compartilha e comenta. Beijo no coração de vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras. Urubu guerreiro, o meu canto é pra você. Flamengo, Mengo, 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 Mengo.